Abra comigo, 1 Coríntios capítulo 7, a partir do verso 32, nós vamos falar a importância de compreendermos a família é o nosso primeiro ministério. Diga bem forte assim: a família é o meu primeiro ministério. A família é o primeiro ministério. Nós, ao lermos o início das Escrituras em Gênesis, percebemos que claramente, biblicamente, Deus estabeleceu uma forma de uma instituição que melhor representasse Ele na terra. E não foi por meio das coisas criadas apenas, porque assim como uma rocha, assim como os animais, eles não carregam aquilo que uma família carrega, a imagem e a semelhança da própria Trindade. Nós é que carregamos a imagem e a semelhança de Deus. A família também é um tanto quanto parecida com a Trindade, no sentido muito limitado, apenas como exemplo. A família precisa corresponder, cada um tem uma autoridade, cada um tem uma responsabilidade, não existe na família maior ou menor, assim como também na Trindade, e a família precisa junta, andar em comunhão, em comum acordo. É por isso que o maior investimento das trevas é para destruir o núcleo familiar, é para deturpar a ideia da família tradicional, não com base em ideologia política, mas a família de Gênesis. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, à sua disjuntora. Quando Deus viu que Adão não estava plenamente satisfeito, Ele tira da sua costela uma mulher, para que esta mulher, juntamente com Adão, pudesse gozar e desfrutar dessa intimidade plena com Deus. E se estamos falando de família, a carta de Paulo aos Coríntios tem uma preocupação enorme. Aqui no capítulo 7, irmãos, a proposta do apóstolo Paulo não é sistematizar exaustivamente o contexto do casamento, criar uma doutrina acerca do casamento e das nuances do divórcio, e muito menos do celibato, se a pessoa que foi chamada para não casar, esse dom específico. Paulo apenas está respondendo algumas perguntas que foram feitas a ele por meio dos irmãos. Um deles era Estéfanas, que levou essa pergunta diante do apóstolo Paulo, e ele precisa responder isso à igreja de Corinto, que estavam com dúvidas acerca do casamento, da família, da virgindade, do celibato, do relacionamento, da pureza, porque eles viviam anterior a isso uma vida de poligamia, uma vida de incesto, uma vida de desordem, no sentido da pureza dentro de uma vida comum. E isso fez com que Paulo escrevesse aqui o capítulo 7 para tratar alguns aspectos. Mas eu quero que a gente comece a nossa leitura do capítulo 7 a partir do verso 32, que diz assim: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. A primeira coisa que nós precisamos entender, antes disso, eu quero orar rapidamente, porque nós é crente. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, colocamos desta palavra, Deus, e te pedimos para que através dela o nosso coração receba vida, e essa vida em abundância. Oramos para que os nossos ouvidos sejam levados agora cativos, para que haja entendimento, Deus, por aquilo que o Senhor escreveu de forma inspirada a homens, dando eles a graça, a sabedoria, a clareza, vinda direto do seu trono. E agora nós relembramos essas palavras aos nossos ouvidos e coração. Por isso te pedimos a iluminação, para que o teu Espírito nos convença, Senhor, possa nos corrigir, nos edificar, nos capacitar, conforme a sua palavra, em nome de Jesus Cristo.
Irmãos, o apóstolo Paulo começa dizendo assim no verso 32, dentro de um assunto completo. Ele diz: o que realmente eu quero, o maior desejo, é que estejais livres de preocupações. Provavelmente a essa altura, dentro de algumas correntes teológicas muito estranhas, escrituras, estava sendo espalhada na igreja da Acaia. Uma delas era praticamente a ideia do celibato de forma obrigada. Alguns crentes que eram gentios, aliás, eles eram gentios e depois se tornaram crentes, eles antes viviam uma vida completamente devassa. Há de se lembrar que no capítulo 6 dessa mesma carta, e no capítulo 7 que nós vamos entrar agora e estamos falando, o próprio apóstolo Paulo precisou corrigir um jovem, a gente já falou disso. Ele tratou a impureza sexual dentro da igreja de Corinto. A importância disso para os dias atuais. Os maiores pecados e as maiores quedas de grandes homens e mulheres de Deus diz respeito a adultério, a impureza. Casamentos são destruídos por pornografia, casamentos são desfeitos por isso, ou o casamento não é nem iniciado, porque mulheres e homens se veem presos nesses vícios sexuais impuros. Irmãos, e quem não quer ter uma família, a não ser aquele homem ou aquela mulher que especificamente teve um chamado específico e recebeu um dom de Deus conhecido como celibato. O que é o celibato? É aquela pessoa que tem do Espírito uma capacidade específica para não desejar ou viver um matrimônio. Ele consegue muito bem viver sem se relacionar com qualquer pessoa. É alguém que vai ser destinado a uma obra muito específica. Mas Paulo tem um cuidado nesse mesmo capítulo em dizer: nem todos têm esse dom. Há uns que se inflamem pelos desejos. É melhor que esses se casem. É melhor que esses constituem uma família, para que eles não vivem de forma abrasada ou ardendo nesse fogo que o consomem para terem relações sexuais matrimonial. É isso que a gente precisa entender. Nesse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo também diz que o homem não toque em mulher. Mas Tiago, o que quer dizer isso? Isso aqui é um eufemismo, ou seja, não toque em mulher no sentido assim, cada casado toque apenas na sua esposa, e que a sua esposa toque apenas no seu marido, porque isso foi instituído por Deus desde que ele estabeleceu a família. E ele vai discorrendo acerca deste assunto. Quanto ao divórcio, ele pede para que o homem não se separe da mulher e nem a mulher se separe do seu marido. E alguns possam perguntar: Tiago, mas meu marido não é crente, minha mulher não é crente, eu já era, ou eu me converti no meio, e agora? Eu saio de casa. O apóstolo Paulo falou: não. Você em Deus tem a capacidade, mediante o Espírito, de santificar o seu lar. A mulher pode santificar o marido em santidade diária, através da sua vida. Sendo assim, se fosse o contrário, os seus filhos seriam impuros, mas são santos, é o que ele diz no capítulo 7. E o marido tem a capacidade de santificar a sua mulher. Não divorcie, porque essa sempre será a vontade de Deus. A carta de divórcio foi dada por causa da dureza do coração, mas Paulo não trata nesse capítulo especificamente acerca do divórcio, irmãos. Ele não está estabelecendo uma doutrina. Há casos e casos, há situações e situações, e cada um sabe dessa situação e precisa apresentar diante das autoridades legais e eclesiástica, para que cada caso seja tratado com sua particularidade. Mas lembrando, o casamento
sempre foi, será a maior instituição, assim como a igreja de Cristo na terra. A ponto dele lembrar em Efésios capítulo 5, que o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E a mulher submetendo ao seu marido, honrando, né, como uma mulher sábia que edifica o seu próprio lar. Nós vemos jovens hoje afastados da igreja por sentimentos indesejosos, ou desejosos demais para fora do casamento, uma vida desregulada sexualmente falando. Cada vez mais se vê nas notícias, agora é um marido com duas mulheres, agora são duas mulheres com um marido, poligamia. Isso sempre foi decretado como proibição de Deus para o seu povo, e isso foi sendo constituído através também de um mundo pagão. Eles não tinham ordem alguma, eles não tinham decência alguma. Irmãos, era sexo, droga e rock and roll. O que valia era o prazer. Lembra de uma frase que dizia assim, comamos e bebamos, porque certamente nós morreremos. O que importa é ter o meu momento de prazer e depois partir. Nós estamos acompanhando as notícias daquela pessoa em situação de rua, né? Do morador de rua, em um caso de adultério com um personal. Irmãos, que loucura nós estamos vivendo. E essas paixões sexuais têm tirado homens da posição de autoridade, mulheres sendo presas em sentimentos não correspondidos, pessoas têm deixado o evangelho porque viveu uma frustração, ou porque está vivendo abusos, e dentre outras coisas. Fato é, a igreja precisa falar da vida sexual, do matrimônio, conforme as Escrituras. E o que Paulo vai dizer agora no verso 32, que ele realmente quer que nós estejamos livres das preocupações. Quais preocupações? O correto é ser celibato, já que eu corro um risco de casar e não conseguir manter meu casamento. Ser celibato é mais espiritual do que casamento? Não. Paulo diz isso nos versos anteriores e vai dizer agora. Então, qual que é o melhor? É casar? Só é espiritual quem casa? Também não. Tanto ao celibato, a quem vive de forma solteira, com o seu estado civil solteiro, quanto ao casado, ambos têm responsabilidades de glorificar a Deus, precisa preservar uma vida em santidade e precisa fazer com que essas duas posições e status seja o lugar aonde Cristo encontra alegria através do nosso viver. Verso continuando, 32. Quem não é casado, cuide das coisas do Senhor. O que Paulo está ensinando aqui, enquanto os solteiros estão vivendo o celibato, eles precisam dedicar a sua vida ao ministério de Cristo Jesus confiado a eles. São pessoas que precisam entender a alegria de serem usados por Deus, mesmo quando ainda eles não constituíram uma família. É acalmar o coração se você não se casou. É continuar fazendo aquilo que você recebeu como missão, não esperando para que você não se entristeça de forma exagerada, com medo de ficar para a titia, para o titio. Principalmente quem já passou dos 30 tem essa preocupação maior. E agora? O que vai ser de mim? O que vai ser de você? Aquilo que Cristo sempre quis, uma bênção, um homem, uma mulher de Deus. Então, enquanto o casamento não chega, enquanto você não conhece o seu cônjuge, ou a mulher de Deus para a sua vida, se dedique na obra do Senhor, em santidade, em pureza, em leitura, em oração, em jejum, em serviço, em colocar-se à disposição do Senhor, sendo um canal de Deus na vida de outras
pessoas, acalmando-se, porque Paulo precisa corrigir. Calma, gente, nenhuma coisa e nem outra é mais santa do que a outra. O casado não tem mais autoridade em Deus do que o solteiro, e o solteiro não tem mais autoridade e mais pureza do que o casado. Cada um tem uma responsabilidade específica. Então, se está solteiro, se dedique, se empenhe, gaste as suas energias em Deus. Talvez, irmãos, possa até dizer, na hora que você estiver aí descansando em Deus, pode ser que passe uma bênção na sua frente, deixa uma Bíblia cair assim, de repente, no seu banco, e o negócio acontece. Só que essa paixão nos tira do centro da vontade de Deus. E para onde a gente corre? Para um lugar onde a gente acha que vai achar o nosso parceiro. Aonde a gente acha que vai encontrar a pessoa amada. Agora, leia esse parceiro aqui no sentido plural, tá? Da palavra. Eu já encontrei minha parceira. Glória a Deus, Deus foi bom comigo. E vai ser bom com você também. Mas enquanto isso, eu e você precisamos dedicar ao crescimento espiritual, a desenvolver a nossa fé, a aprender as escrituras, ensinar uns aos outros, servir e devolver a glória para Cristo, tomar um banho de água fria e aquietar. Amém. Glória a Deus, irmãos. Não adianta ir para o culto High School Love Music. Não está lá, irmãos. A pessoa que Deus tem para nós, muitas vezes você encontra ela quando você estiver no centro da vontade de Deus. E como é que você vai achar ela se nem você está no centro da vontade de Deus? Por isso que está indo no lugar errado. Se estivesse no centro da vontade de Deus, poderia estar vendo. E Paulo, é claro que isso aqui não é a preocupação da igreja de Corinto, né? Paulo não está sendo um cupido aqui não, irmãos. Pelo contrário, ele está ensinando e respondendo que a importância dos solteiros em se dedicar ao que de fato eles precisam se dedicar, ao Senhor, como primazia e prioridade, porque ele não tem as preocupações alheias que um casado tem, é o que ele vai dizer, de como agradar o Senhor, verso 33, mas o que se casou, cuida das coisas do mundo. Quando você lê esse verso pela primeira vez, você pensa assim, nossa, então os casados têm que ir para o mundo? Não, o que é as coisas do mundo? Comer, beber, vestir, arrumar casa, fazer as coisas, pagar conta. Quer dizer que o solteiro também não tem essa responsabilidade? Claro que tem. A prioridade é o ministério, o Senhor. O casado, a prioridade é o casamento. Só que a gente vê o tempo todo essa desconexão, esse desequilíbrio. O solteiro quer viver a vida de casado, namorando ou noivado. O casado quer viver a vida de solteiro, porque acha que está namorando, sem satisfação, sem cuidado, e aí vive a vida do ministério sem cuidar da esposa ou sem cuidar do marido. Aí a gente vai fazendo as coisas de forma desordenada. Enquanto deveria ser solteiro e cuidar do ministério, agora está solteiro e cuidando como se fosse casado. Não. E o casado precisa se dedicar às coisas do mundo no sentido de como agradar a esposa. Essa deve ser a preocupação do matrimônio, um agradar o outro. Por isso que o matrimônio é o ato que corresponde à salvação, no sentido de que Cristo morreu pela igreja, ou seja, ele agradou ao Pai, se entregando por uma igreja que por muitas vezes foi infiel. Irmão, será que a gente consegue compreender que no casamento você casa para sacrificar a si mesmo, para procurar agradar a sua esposa muito mais do que a si mesmo, e não que ela te agrade? Eu acabei de ler um texto essa semana. Se você tem essa intenção antes de casar, é melhor que você vá no primeiro cartório do seu bairro e case consigo mesmo.
casamento é para que você tome uma decisão de agradar o cônjuge. Irmão, a gente não está preparado para essa conversa. Como assim? Fazer da sua vida um louvor a Deus, procurando agradar nos mínimos detalhes. É isso que o mundo prega aí fora, irmãos. A mulher querendo agradar o marido querendo agradar a mulher? Não. Se não te agradou, pica o pé, sai fora. Fez o arroz garradinho demais, arruma outra. Passou a camisa parecendo que o boi deu uma lambida, vai embora. Fica com essa mulher não, só fica com esse homem não. O mundo prega isso aí fora, irmãos. Ela não está te agradando. Ué, como assim? O matrimônio não é para você querer do outro, mas é para você doar para o outro. Dá para você dar um glória a Deus aí por isso? É para você se dedicar a uma vida matrimonial, porque isso glorifica ao Senhor. Irmão, como eu preciso aprender isso aqui. Como nós precisamos aprender os detalhes dessa palavra para o matrimônio. Quer dizer que Cristo se preocupa sim com um marido que cuida, preserva, ensina, provê, protege a sua esposa. Que é romântico, que tem o cuidado de cada detalhe. A esposa, a mesma coisa. Que cuida, que zela, que protege pelo seu marido. É o seu alvo no casamento. Agradar, 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 agradar. E não só querer ser agradado. Por que você separou? Incompatibilidade. Ela parou de me agradar. Não entendeu o princípio bíblico. Por que você está divorciando? Porque ela parou de me agradar. Ele parou de me agradar. Não, mas não era o contrário. Por isso que Paulo fala, não separa, permaneçam casados, entenda isso, o primeiro a doar no casamento é você. Tiago, mas eu também não posso, levar desaforo. Pode, o casamento é sacrificial, a gente não leva desaforo para Cristo, e mesmo assim Ele nos perdoa. A gente dá ou não dá trabalho para Jesus, irmãos? Ou você é crente, bênção todo dia? Ou você só dá alegria para Jesus? Não. E por isso Ele divorcia de você, fala, agora você não vai ser minha igreja mais não. Você está me desagradando? Não. Ele nos amou quando éramos inimigos dEle. Esse é o padrão do casamento que Cristo se agrada. Quando nós entramos nele para agradar o outro. Primeiro ministério. E por que Paulo faz questão de dizer que é o primeiro ministério? Porque não adianta ser uma bênção na igreja, um desastre no casamento. Os filhos não reconhecer como você, como uma autoridade, não te pegar orando, não ver você jejuando, tratando bem sua esposa. Mas dentro da igreja, paz do Senhor, um grande pastor, um grande líder. Mas dentro de casa, não passa de um general Naamã cheio de lepra. Nós não podemos viver assim, irmãos. Por isso que há uma preocupação na família, em nós cuidarmos primeiramente da nossa casa. Como que está a sua família? Como é que está a sua relação com seus pais, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos? Essa é a maior preocupação de Cristo, nos ensinando, irmãos, a família ainda é o lugar que Deus se preocupa com ela. As famílias estão se separando por causa de política, não se reúnem mais nas festas simbólicas do ano, desavença, contendas. Esse é o nosso primeiro ministério. Sabe o que é melhor? Você cuidar bem da sua família e vir um culto na semana do que passar o dia inteiro aqui e desonrando a sua esposa, desonrando o seu esposo. Tem gente que dá mais atenção para as coisas do ministério, nem é de Deus não, ministério, do que para a sua casa, ou o contrário.
o problema de famílias que só querem viver em família e esquecem do ministério. Desequilíbrio. Por isso que Paulo cita os dois. Equilíbrio, família, ministério, igreja e família precisam caminhar juntos, porque somos uma família lá fora e uma família aqui dentro. Amém? Ele continua dizendo assim: e assim está dividido, ou seja, quando o marido, uma mulher, precisa cuidar um do outro, ele está dividido no sentido assim, das coisas do mundo e do ministério, o tempo todo. Ele precisa cuidar, gerir, domesticar, pastorear o seu lar. Quanto tempo a gente não vê mais os cultos domésticos dentro dos lares? Não se é mais comum o pai e a mãe começar um dia orando. Sai todo mundo corrido para o trabalho, o filho para a escola, para a faculdade, ninguém ora, ninguém lê Bíblia. Às vezes eles vão dar paz do Senhor na igreja, que é lá que eles vão ser lembrados de que eles são cristãos. Mas tem que começar lá, na família, em casa, consertando os vínculos e os laços. Isso glorifica a Jesus, irmãos. Não podemos viver aí uma dicotomia, santidade na igreja, perversidade em casa, santidade em casa, perversidade na igreja. Não, um é reflexo do outro. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas que são do Senhor. Paulo naquela época instruiu as viúvas a não se casarem de novo. Por quê? Porque ele sabe que o período que eles estão vivendo é um período conhecido como dispersão, diáspora, grandes perseguições. Já tinha muita luta, muita perseguição, e eles estavam dizendo assim: não, as virgens são mais santas do que as viúvas. Não são, e nem o contrário. Equilíbrio em todas as coisas. Ele diz assim: e que elas possam cuidar das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Algumas viúvas foram chamadas a atenção de Paulo lá em Tessalônica de tagarelas. Paulo falou assim: não dê donativos para essas viúvas fofoqueiras, ou para os viúvos. Nós precisamos cuidar da ordem, apresentar o nosso corpo irrepreensível e santo, em espírito e em verdade. Não viver uma vida de falácias, de dar trabalho para os outros, mas ser exemplo em tudo. Paulo estabelece a ordem na igreja, por meio da família. Olha só o que ele continua dizendo: a que se casou, porém se preocupa com as coisas do mundo, ou a viúva ou a virgem. Vai cuidar agora da sua família e da sua casa, mas com equilíbrio, sem esquecer o Senhor. Tem gente que orou a vida inteira para casar, depois que casou sumiu, desapareceu. Cadê você, irmão? Ah, estou cuidando, é muito trabalho, eu sei que é, mas vai abandonar o Senhor? Estava aqui ontem pedindo: Jesus, me dá um marido, Jesus, me dá uma esposa. Jesus deu, aí você some. Não. Cuide das coisas do Senhor. Olha o que ele continua dizendo: e de como agradar o marido. Ele primeiro ensinou a mulher, o homem a agradar a esposa, agora a esposa agradar o seu marido. E é tão lindo, irmãos, quando você vê um casamento abençoado. Os filhos crescem dentro do mesmo contexto. Eles são instruídos assim. Eles são orientados da melhor maneira. Aí eles vão crescendo com o exemplo do pai e da mãe, que é o melhor que existe. Quando não, eles crescem com os piores exemplos: do pai agredindo a mãe traindo o pai, briga, contenda. Aí ele vai viver um relacionamento, ele vai repetindo isso
não como maldição hereditária, mas como exemplo mesmo. Está acostumada a tratar a mãe, a mulher igual o pai tratava a mãe, de forma rude, áspera. A mãe, a mesma coisa que mandou no marido a vida inteira, aí a mulher cresce mandando em todo mundo, batendo o pé, fazendo biquinho. Irmãos, não, existe uma forma correta da família glorificar a Deus, é cada um assumindo o seu devido papel com excelência, sem ficar, o problema é seu, o problema é o seu, não, você está fazendo o seu papel de melhor esposa, de uma esposa idônea, sábia. Você está fazendo o seu papel de marido, sacerdote do lar, cristão solteiro. Você está fazendo o seu papel de ser um cristão, uma referência. Paulo recomendou a Timóteo: não entristeça pelo fato de você ser novo, mas seja exemplo em tudo, no amor, na palavra, na piedade. Amém. Eu termino dizendo, com as palavras do apóstolo Paulo, no verso 35: digo isto em favor dos próprios interesses, não que eu pretenda prender ou enredar vocês, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. O que o apóstolo Paulo está tentando ensinar? Eu não quero prender vocês sobre um peso que vocês não podem suportar. Pelo contrário, eu quero que vocês entendam o decoro, ou seja, a ordem e a decência. Uma igreja diluída é uma igreja que os laços matrimoniais perderam os seus valores. Não há mais respeito, não há mais zelo, não há mais cuidado. O filho não tem vontade de voltar para casa, a mulher não tem vontade de servir o marido não tem vontade de servir a mulher, o solteiro não tem vontade de servir o Senhor. Paulo está dizendo assim: não, irmãos, eu estou ensinando vocês, não é para colocar vocês um jugo pesado, é para ensinar que o testemunho da igreja é uma família como o primeiro ministério. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar. Ele termina dizendo no verso 35: 6: se alguém se julga que trata sem decoro a sua filha, estendendo já a passar-lhe a flor da idade, as circunstâncias, o exigem que faça o que quiser, não peça que se casem, todavia o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domina o seu próprio arbítrio, no sentido assim, você não pode obrigar a sua filha a casar, você não pode obrigar o seu filho a casar, é ele que tem que tomar essa decisão, é ele no tempo de Deus. E o contrário, o filho não pode incentivar o pai ou a mãe ao divórcio. Lembrando, não estou criando doutrina, cada caso um caso, mas Deus abomina o divórcio. Isso nunca foi vontade dele. Por isso ele estabeleceu o casamento, a unidade, a aliança. Sabe o que é uma aliança? É inquebrável, cíclica. Por isso que o homem coloca uma aliança como sinal. E sabe o que é de ouro? É porque é um tipo de material que não perece. Até que a morte separe. Chegou o problema da dívida, separou. Até que a morte separe. Chegou o problema dos filhos, separou. Não, irmãos. Nós precisamos resgatar os laços familiares para que a próxima geração tenha vontade de casar. Constitui família. Hoje você conversa com solteiros da minha idade,
eles ficam escandalizados. Eu não, casar não, estou fora. Eu não. Sabe por quê? Exemplos. Às vezes dentro de casa, no vizinho, dentro da igreja. Vamos resgatar isso, irmãos. Se você tem um chamado de não casar, fica firme. Mas se você tem, Deus vai prover. Mas a família sempre será uma linda instituição de Deus. Espere, mas espere no Senhor. Amém, irmãos? É tão lindo quando a gente está num culto, que está o marido, a esposa, os filhos. 70% das mulheres dentro da igreja são mulheres solteiras. Que esse número caia cada vez mais. Que os maridos assumam os seus papéis. Que os filhos honrem aos seus pais e ao Senhor. Amém? Para que a gente cante que nós temos uma família abençoada. Não desista da sua. Talvez você está me ouvindo aí, pensando em separar, divorciar. Calma, espere no Senhor, descanse o seu coração, não chuta o balde não. Talvez você solteiro, não desista de querer casar não. O Senhor pode tardar, mas falhar jamais. Amém?